Olá pessoal, eu sou o professor Paulo, estou aqui para mostrar mais uma videoaula para vocês aí de estatística e dessa vez eu vou trazer o assunto distribuição de frequência com intervalo de classe, tá ok? Olha só, essa videoaula vai ser dividida em duas, essa é a primeira parte dela. Nessa primeira parte, gente, eu vou mostrar apenas os elementos de uma distribuição de frequência, vou mostrar como você lê essa distribuição de frequência e na próxima videoaula é que eu vou mostrar como você pode fazer a sua distribuição de frequência, tá bom? Então vamos lá. Distribuição de frequência com intervalo de classe. Veja bem, aqui nós temos um rol, eu já expliquei o que é rol na aula anterior, é muito importante que você assista às aulas anteriores para poder passar para essa. E para esse rol aqui, eu fiz essa distribuição aqui, ó, distribuição de frequência simples. Vamos ver aqui, vamos dar uma lidinha nessa distribuição de frequência simples. Olha só, o número 41, o dado 41, apareceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu vou colocando aqui, ó, 5. O 42 apareceram 4 vezes, ó, 1, 2, 3, 4. E assim vai, conforme o que a gente já viu em aulas anteriores, tá bom? Olha só, gente. Veja como essa tabela ficou grande. Ficou tão grande que eu não consegui colocar tudo aqui um embaixo do outro. Ó. Eu tive que dividir em 3 partes. Ó. O 50, o dado 50 caiu 1, 2, 3, 4 vezes. O 60 eu já tive que colocar aqui nesse outro lado. 60 foi 1, 2, 3, 4 vezes. Então eu tive que dividir porque a tabela estava ficando muito grande. Se eu não quisesse uma tabela tão grande assim, o que é que eu ia fazer? Eu ia fazer a distribuição de frequência com intervalos de classe, porque a tabela vai ficar bem mais resumida. Veja bem, ó. Aqui eu tenho o mesmo rol do slide anterior. E a tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe, gente, ela vai ter esse aspecto aqui, ó. Eu vou dizer para vocês cada um desses elementos dela aqui e você vai saber ler essa tabela direitinho. Bem, eu estou fazendo com intervalo de classe, gente, para não ter que ficar daquele jeito tão grande, tá bom? Olha só, aqui esse I é o número da classe. Nessa tabela aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. Na próxima videoaula eu mostro para vocês por que 6 classes. Os dados, aqui eu leio de 41 até 45, ó. De 45 até 49, de 49 até 53. É um intervalo, tá vendo isso aqui, ó? Intervalo. Vamos discutir melhor esse ponto aqui, ó. Vou pegar esse de 41 para 45, que é a primeira classe, e vou estudar ele com vocês aqui, ó. O que é que significa esse símbolozinho aqui, ó? Um tracinho assim na vertical e outro tracinho na horizontal. Significa o quê, ó? Significa que é de 41 até 45 e que o 41 está incluso nesse intervalo, mas que o 45 não está incluso, ó. Não teve o tracinho vertical aqui, ó, o 45 não entra. Mas por que eu botei aqui? Eu coloquei ele aqui porque ele é o limite. Esse limite, gente, a gente não atinge nesse intervalo aqui, tá bom? Ó, de 41, incluindo o 41, até 45, sem incluir o 45, ou seja, ele pode chegar até 49,999999, mas não atinge o 45. Por quê? Porque o 45, gente, já vai pertencer à próxima classe. Ó. Note aqui que é 45 até 49. O 49 não entra, o 45 entra. O 49 não entra por quê? Porque ele vai ser incluso na próxima classe, que é de 49 até 53. E o 53 não entra nessa classe, o 49 entra. O 53 não entra por quê? Porque ele já está entrando na próxima classe. E assim vai. Olha só, note que na última classe, gente, eu fechei aqui tanto para o 61 quanto para o 65. Porque no 65 a tabela acaba nele. Então eu fecho aqui no 65, tá ok? Nesse aqui foi fechado para os dois lados, ó. Entra o 61 e entra o 65. Outra coisa que nós temos que saber aqui, ó, nisso daqui, na leitura disso aqui, é o seguinte, são os limites. Esse 41 vai ser o limite inferior. L1 é o limite inferior e foi 41.
E esse 45 é o limite superior. O limite superior é o L maiúsculo 1, quer dizer, limite da classe 1. Vai ser o 45. Limite inferior você vai colocar com L minúsculo. E o limite superior você vai colocar com L maiúsculo. Cada classe, gente, tem um limite inferior e um superior. Veja bem, aqui na classe 2, o limite inferior é o 45 e o limite superior é o 49. Na classe 4, o limite inferior é o 53 e o limite superior é o 57. E essa classe aqui, classe 4, vai do 53, incluindo o 53, até o 57, sem incluir o 57. A gente precisa ter um pouquinho de conhecimento de intervalos, tá bom? Aí como é que vamos fazer a frequência disso aqui? Olha, veja bem como é que a gente vai fazer. Na classe 1, do 41 até o 45, sem incluir o 45, gente. Então a gente vai contar quantos elementos existem do 41 até o 44, porque o 45 só entra na próxima classe. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elementos. Eu só conto até aqui, ó. 13 elementos do 41 até o 44, porque o 45 pertence à próxima classe, então eu coloco aqui, ó, 13 elementos. Agora eu vou contar do 45 até o 49. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Ó, o 47 não existe, 48 não existe, 49 não existe. Então eu vou contar somente até o 46. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, porque o 50 já é maior que 49, o meu limite superior é 49, não vou contar o 50. Então vai ficar 6 elementos. Vamos contar agora do 49 até o 53. 49, nem existe o 49, mas não tem problema, a gente vai contar os números que estão entre o intervalo 49 e 53. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. No 54 eu já não conto porque está no outro intervalo, está compreendido entre 53 e 57. Então, 8 elementos. Vamos contar agora do 53 até o 57. Note que nem tem o elemento 53 aqui, mas não tem problema. A gente conta do 54 até o 57, sem incluir o 57. O 57 é o limite superior dessa classe. Vamos contar. 2 elementos apenas. Então, vamos colocar aqui 2 elementos. Do 57 ao 61, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. O 62 eu não conto porque já estará no outro intervalo. Então, eu coloco aqui 10 elementos. Do 61 até o 65. Bem, elemento nessa tabela compreendido do 61 até o 65, só existe um que é o 62. Vou colocar aqui. Então, é dessa forma que você faz a frequência simples na distribuição de frequência com intervalo de classe. Dessa forma. E o que é esse xi aqui, gente? Olha só. Esse xi, pessoal, é o ponto médio do intervalo de classe. É o número que vai estar exatamente no meio entre o 41 e o 45. Você pode fazer ele através de média aritmética. Você vai fazer a média aritmética entre esses dois, ó, 41 mais 45, e vai dividir por 2. Bem, 41 mais 45 dá 86. 86 dividido por 2 dá 43. Facinho, né? Ó, é o ponto que está no meio, exatamente no meio entre o 41 e o 45, a metade do caminho. A metade do caminho entre o 45 e o 49, gente, vai ser o 47. O ponto médio, viu? É muito importante saber o ponto médio, porque nós vamos ter uma videoaula sobre histograma. E esse histograma vai ser o gráfico que a gente vai fazer com esses dados. Veja bem aqui, ó. O ponto médio entre o 49 e o 53. Basta somar 49 mais 53 e dividir por 2, você vai obter 51. Esse é o ponto médio. O ponto médio da classe 4
vai ser 53 mais 57 e vai dividir por 2. 53 mais 57 dá 110. 110 dividido por 2, gente, dá 55. Muito fácil aqui o ponto médio. Aliás, aqui é tudo fácil, gente. O negócio é você não deixar acumular exercício. Aliás, acumular matéria. 57 mais 61 dividido por 2 vai dar 59. E o ponto médio da classe 6, olha, aqui é a classe, novamente repetindo para vocês, o número da classe 6, o ponto médio dela vai ser 61 mais 65 dividido por 2, que dá exatamente 63. É a metade do caminho entre os 61 e 63. Isso é o ponto médio. Outra coisa que a gente tem que abordar aqui, gente, são as amplitudes. Nós vamos ter 3 tipos de amplitude. A primeira delas vai ser a amplitude da classe, que eu vou representar por HI, amplitude da classe. Por exemplo, se eu quiser saber a amplitude de classe desse aqui, eu posso pegar qualquer um desses e fazer o limite superior menos o limite inferior. Então, nesse caso aqui, como eu estou fazendo na primeira classe, eu vou pegar o limite superior da classe 1, que é o 45, menos o limite inferior da classe 1. Como é que eu sei que é limite superior e limite inferior? O limite superior é L maiúsculo, como eu já comentei aqui. E o limite inferior é o L minúsculo. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos ver quanto é que dá. O limite superior da classe 1 é o 45. E o limite inferior da classe 1 é o 41. 45 menos 41 vai dar 4. A amplitude de classe é 4. Gente, é bastante importante você saber também que os limites entre limites de classe serão sempre iguais. Por exemplo, 49 menos 45 vai dar 4 também. 53 menos 49 também vai dar 4. Os limites de classe, gente, são todos iguais, tá bom? Nesse caso aqui, aliás, limite de classe não, amplitude da classe. Nesse caso aqui, a amplitude da classe dessa distribuição de frequência foi 4. Vamos ver outro tipo de amplitude aqui. Amplitude total da distribuição. Gente, veja bem, cuidado para não se confundir. Existe a amplitude total da distribuição, que nós vamos ver aqui nessa tabela. Existe tipo de amplitude que é a amplitude amostral, que a gente vai ver nessa tabela aqui. Daqui a pouco eu mostro. Então, amplitude total da distribuição, a gente vai chamar de AT. Olha só como é que a gente vai fazer. A gente vai pegar o limite máximo que acontecer aqui vai ser o 65, menos o limite mínimo, limite superior máximo e limite inferior mínimo. O limite superior máximo é esse último número que vai aparecer aqui, 65, menos o limite inferior mínimo. O limite inferior mínimo vai ser esse primeiro número que aparece aqui, que é o 41. 65 menos 41, pessoal, dá 24. Então, 24 é a amplitude total da distribuição, a amplitude total que está acontecendo nessa distribuição de frequências com intervalo de classe. Vamos para o nosso último tipo de amplitude, que é a amplitude amostral, que a gente escreve AA. Amplitude amostral, gente, a gente vai olhar aqui no rol, a amplitude da amostra. O nome já está dizendo, amostral é a amplitude da amostra. E a amostra eu vou olhar direto aqui no rol. Olha como é que a gente vai fazer. Vai pegar 62, porque foi o maior número de nossa amostra, e menos 41, que foi o menor número de nossa amostra. Então, a amplitude amostral vai ser o maior dado menos o menor dado. Isso aqui no rol, tá ok? 62 menos 41, gente, dá 21. Tranquilinho, né? É fácil, gente. Olha, são muitas informações em pouco tempo, mas se você prestar bastante atenção, você vai perceber que é fácil. Pode ser um pouquinho trabalhoso, mas é fácil. Veja bem, gente, uma coisa que a gente tem que atentar aqui é que a amplitude amostral ela vai ser sempre menor ou igual do que a amplitude da distribuição. Por quê, gente? Olha só, a amplitude da distribuição é feita aqui.
Como a amplitude amostral tem que caber aqui nesse intervalo, é lógico que ela tem que ser ou menor ou igual, tá bom? Então, guarda isso. A amplitude amostral é sempre menor ou igual à amplitude da distribuição. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês em alguma coisa. E se vocês quiserem ajudar o meu canal a crescer, é só você sinalizar aí com um positivo, com um joinha, com um like, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um abraço.